talvez essa seja a grande pegadinha, porque ela é uma divisão funcional, ou seja, que considera a função do fígado e não o aspecto morfológico. E daí a gente tem que lembrar que vai ter os setores e segmentos do lobo direito, lobo esquerdo, sendo subdivididos em superior, inferior, lateral, paramediano, e que o caudado ele é independente. Ele tem uma drenagem direta para a veia cava. Isso ajuda muito a gente no raciocínio de entender a fisiopatologia ou algumas adaptações que o fígado pode ter, por exemplo, na síndrome de Budd-Chiari. E aqui na prova eles gostam muito de saber algumas referências anatômicas. Então, além de lembrar que as veias suprahepáticas elas dividem os segmentos aqui do fígado e que a veia porta separa entre o andar superior e o inferior, a gente tem que saber quem faz a divisão do lobo direito e esquerdo. E na divisão funcional, na segmentação funcional, é a linha de Cantelier, também chamada de fissura interlobar, ou também chamada de fissura portal principal. Eles gostam bastante desse nome, tá? Então, a linha de Cantelier seria justamente aqui um trajeto entre a fossa da vesícula biliar e a veia cava inferior, acompanhando o trajeto ali da veia hepática média. Existem várias classificações discordantes, mas as classificações funcionais, elas têm em consenso justamente isso. Quem faz a divisão entre o lobo direito e esquerdo é a fissura principal, a fissura interlobar e a linha de Cantelier, tá? Outra região também de interesse aqui no fígado que a gente é bom conhecer seria a zona ou a região nua do fígado. Ela fica localizada na face posterior do fígado, principalmente no lobo direito, não é recoberta por peritônio visceral e fica em contato direto com o diafragma. Ela é delimitada por folhetos superior e inferior do ligamento coronário e se refletem do fígado para o diafragma. E lateralmente continua com o ligamento triangular direito. Medialmente se aproxima aqui da veia cava inferior, a gente pode ter pequenas veias ali. E, assim, do ponto de vista clínico, é muito importante para a gente entender alguns processos de disseminação pelo peritônio, pseudomixoma, carcinomatose peritoneal, mas também possui um aspecto relevante durante a mobilização cirúrgica do fígado. Então, o cirurgião conhece bem. Agora nós vamos falar sobre as faces do fígado. A gente tem a face diafragmática e a face visceral. A face diafragmática contém alguns ligamentos de sustentação. Anteriormente tem o falciforme, a sua margem livre contém o ligamento redondo, que ele é justamente a veia umbilical obliterada. De sustentação posterior superior, a gente tem o ligamento coronário e seus dois ligamentos acessórios, os triangulares direito e esquerdo. O ligamento redondo, eu gosto que vocês fixem bem isso, eu quero que vocês fixem bem isso, que o ligamento redondo é a veia umbilical obliterada e fica na fissura umbilical. Ele é importante porque durante, por exemplo, na hipertensão portal, é ali que a gente vai procurar aquelas varizes, veias paraumbilicais, tá? Então, muita gente lembra aqui do ligamento falciforme, mas a gente tem que entender que o falciforme é bem mais morfológico, enquanto quem divide na realidade, do ponto de vista funcional, é a linha de Cantelier, tá? Então, reforçando aqui, o ligamento falciforme, barra redondo, né? Passa ali na fissura umbilical, separa o lobo esquerdo em medial e lateral, ou seja, o 4 do 2 e 3. E agora falando da face visceral. Na face visceral, nós temos o ligamento venoso, que representa justamente o remanescente fibrótico do ducto venoso fetal, e continua com o ligamento redondo e com o ramo portal esquerdo. Ele vai separar o caudado do lobo esquerdo do fígado, tá? O ligamento venoso, ele
ele corre nessa fissura do ligamento venoso e é o reparo visceral que ajuda a separar o caudado do lobo esquerdo. Na prática, assim, ele está no limite entre o 1 e o 2, segmento 1 e 2, tá? E sempre fiquem atentos a esse termo, se eles querem falar de morfologia ou de funcional. Morfológica é o que a gente vê na superfície, funcional é Coinot. E morfologicamente, o falciforme que divide, né, o lobo direito e o lobo esquerdo. Justamente na face, inclusive na face diafragmática. Já na face visceral, o quadrado e o caudado aparecem por causa das fissuras do ligamento redondo e do venoso, né? Obviamente, além da fossa vesícula da veia cava inferior. Então, assim, mais uma vez, a questão de morfológico é a anatomia descritiva do fígado. Já funcional é o que o cirurgião e a radiologia usam para ressecção ou segmentação. Então, na nossa primeira questão aqui, ele pergunta: o ligamento venoso divide quais segmentos? Então, a questão aqui direta, né? O ligamento venoso passa na fissura do ligamento venoso, separa o segmento 1 do 2. E o ligamento redondo, o que é que ele divide, né? Então, outra questão que também já caiu. O ligamento redondo, ele passa pela fissura umbilical e separa o segmento 3 do 4B. Mais uma questão. Segundo a anatomia de Coinot, a estrutura que separa os lobos hepáticos direito do esquerdo. Então, falou de Coinot, falou de função, a gente tem que lembrar que é a fissura lobar principal ou fissura interlobal, linha de Cantelier, tá? No fígado, a veia umbilical obliterada dá origem ao quê? É o aquém, né? Então, mais uma vez, o ligamento redondo ele é esse cordão fibroso da obliteração da veia umbilical. É lá que a gente vai procurar nos pacientes com hepatopatia crônica se não tem as veias paraumbilicais. Nós temos algumas variantes anatômicas, aqui do lobo hepático direito e do fígado, prolongamento vertical, também chamado de lobo de Riedel. No lobo hepático esquerdo, prolongamento horizontal, também chamado de cauda de Castor. Nós temos também o processo papilar do fígado, que pode ser confundido com linfonodomegalias ou tumores pancreáticos no ultrassom. Falando um pouco do sistema portal, a gente sabe que a veia porta é formada pela junção da veia mesentérica superior com a veia esplênica para formar a veia porta. A veia mesentérica inferior, normalmente ela drena direto para a veia esplênica. E é importante a gente saber que veias drenam para elas, né? Então, para a esplênica, gástricas curtas, gastromental esquerdas, pancreáticas, mesentérica inferior, com destaque aqui para retal superior. Para a mesentérica superior, temos a gastromental direita, pancreático duodenal, jejunais, ileais, cólica médica direita e ileocólica, incluindo a apendicular. E às vezes algumas diretas, né? Císticas, gástricas esquerdas, esofágicas, gástrica direita e paraumbilicais. Então, falando agora um pouco da vascularização do fígado, nós temos a anatomia arterial, responsável por cerca de 25%, então sai lá do tronco celíaco, artéria hepática comum, depois artéria hepática própria, ramo direito e esquerdo. Depois, a anatomia portal, responsável por 75% da vascularização do fígado, que é a junção da mesentérica superior com a veia esplênica. E também a questão da anatomia venosa, das veias hepáticas direita, média e esquerda, drenando para a veia cava inferior. Novamente falando que o segmento caudado, segmento 1, ele drena direto para a veia cava. Temos também algumas variantes anatômicas da parte arterial, como a artéria hepática direita saindo direto da artéria mesentérica superior, ou à esquerda saindo direto da artéria gástrica esquerda, ou direita e esquerdas acessórias. Inclusive, normalmente quando é uma anomalia, uma variante anatômica da artéria hepática direita, ela é única. Então, a artéria hepática direita sai da artéria mesentérica superior e não tem mais nenhuma outra.
E normalmente a esquerda tem lá ela bonitinha saindo da artéria hepática própria e saindo outras acessórias ali da gástrica esquerda. A gente pega 2, 3, 4 artérias hepáticas esquerdas. Podemos também ter variações anatômicas da veia hepática, como a veia hepática direita acessória inferior. Próxima questão. Sobre a anatomia do sistema digestório, pode-se afirmar que... Pausa um pouquinho, olha bem para os itens. E vamos lá. Qual o item correto? Letra C. Por que as outras não estão corretas, né? Então, a artéria hepática não é responsável por 80% da irrigação do fígado, isso é a veia porta. A veia gástrica esquerda não conflui diretamente para a veia mesentérica superior. O seco, ele tem o suprimento sanguíneo predominante pela mesentérica superior. E a veia hepática média não é quem divide a 7 e a 8. Então, a cisterna do quilo, só para lembrar para vocês, é essa estrutura cística que fica aqui retrocrural, né? Atrás da crura diafragmática. Agora nós vamos falar um pouco da síndrome de Budd-Chiari. É uma obstrução do fluxo venoso hepático, às vezes hepático, às vezes cavo inferior. Um terço dos casos é idiopático, mas pode ser também decorrente da membrana na veia, que é uma alteração congênita. Tromboses venosas relacionadas a síndromes trombogênicas, ou até mesmo inflamatório tumoral como tumor renal e CHC. Nos achados de imagem, nós podemos encontrar na fase aguda hepatosplenomegalia, o parênquima bem heterogêneo, o realce precoce ao redor da veia cava inferior e tardio na periferia hepática. Na crônica, nós encontramos o caudado hipertrofiado, nódulos de regeneração e ascite. Então, é muito conhecido o flip-flop, né, no Budd-Chiari. Então, nós temos áreas hiperrealçantes, precoces, mas que elas vão se tornando menos realçantes nas fases mais tardias. Isso é justamente pela congestão do fígado que causa esse distúrbio perfusional, tá? Aqui a gente vê a não contrastação das veias suprahepáticas. Então agora a questão 2018, CBR. No fígado, a veia umbilical obliterada dá origem a quem? Então a gente viu agora há pouco o ligamento redondo, ele é o cordão fibroso da obliteração da veia umbilical, tá? Então ele tá aqui. E olha só, é junto dele que a gente procura sinais de percussão portal, por exemplo, na hepatopatia. A gente vê lá as veias paraumbilicais. Então, a resposta correta é item C. Nós temos algumas variantes anatômicas do fígado, como o prolongamento vertical do lobo direito, seria o lobo de Riedel, o prolongamento horizontal do lobo esquerdo, que alguns chamam de cauda de castor. Nós temos também o processo papilar do fígado, que pode simular tumores pancreáticos, linfonodomegalias. Falando agora um pouco do sistema porta, o sistema porta ele é formado pela junção da veia mesentérica superior com a veia esplênica. Eles formam a veia porta. Lembrando que a veia mesentérica inferior, normalmente ela drena direto para a esplênica. E quais são os principais pontos de drenagem de cada um, né? Então, a esplênica, eu gosto muito de lembrar vocês que vai drenar a mesentérica inferior, com destaque aqui para a retal superior. Já na drenagem da mesentérica superior, são diversas, mas entender que cólica média, direita, ileocólica, além de regionais, né? Pancreatoadenária, costa mental direita. E algumas drenagens diretas, né? Então, às vezes a gente tem a veia cística, a veia gástrica esquerda, esofágicas, gástrica direita e paraumbilicais. E falando um pouco agora sobre a vascularização, a anatomia arterial do fígado é responsável por cerca de 25% da vascularização. A gente sabe que sai lá do tronco celíaco, sai a artéria hepática comum, depois a artéria hepática própria, ramos direito e esquerdo. E a anatomia portal representa cerca de 75% da vascularização.
vindo justamente da junção da veia esplênica e da mesentérica superior. Quanto à anatomia venosa, são as veias hepáticas direita, média e esquerda diretamente para a veia cava inferior. Lembrando que o caudado é independente. Existem algumas variantes anatômicas também da vascularização hepática. A gente pode ter, por exemplo, a artéria hepática direita saindo direto da mesentérica superior, a esquerda direto da artéria gástrica esquerda. Às vezes a gente tem artérias hepáticas direita e esquerdas acessórias. E também podemos ter da parte da veia hepática acessória, veia hepática direita acessória, aqui normalmente no aspecto inferior, segmento inferior. Da parte arterial, normalmente o que é à esquerda, normalmente é acessório. Se você está vendo só uma, olhe de novo o exame, que às vezes a gente encontra 2, 3 artérias hepáticas esquerdas. E normalmente quando é a direita, ela é única. Então, essas variantes anatômicas da artéria hepática direita, você vê ela nascendo ali do tronco hepato-mesentérico, ou diretamente da artéria hepática, da artéria mesentérica superior, e ela é única, não vem mais nenhuma do tronco celíaco ou de nenhum outro local. Então, agora, sobre a anatomia do sistema digestório, pode-se afirmar que, olhem para a questão, a artéria hepática própria é responsável por 80% do fígado. A veia gástrica esquerda geralmente conflui diretamente para a mesentérica superior. A cisterna do quilo está localizada à direita da aorta e posterior à crura diafragmática direita. O seco possui suprimento sanguíneo predominante da mesentérica inferior. A veia hepática média é o reparo anatômico que permite a divisão entre os segmentos 7 e 8. Então aqui, para trazer para vocês o conceito que é a cisterna do quilo, né? Então, primeiro de tudo, vamos comentar item por item. Por que o primeiro item está errado, né? A gente sabe que, na verdade, 70%, 80% do fluxo vem da veia porta, né? Não vem da artéria hepática. O item B, por que ele está errado? A veia gástrica esquerda geralmente drena diretamente na veia porta. O C é o correto. O D, o seco, é irrigado pela artéria mesentérica inferior, principalmente pelos ramos secais da artéria ileocólica. E o item E, a veia hepática média, marca ali a linha de Cantelier, separando o hemifígado direito e esquerdo funcionais. A divisão do segmento 7 e 8 ocorre no plano portal direito, divisão superior e inferior, não pela veia hepática média. Então, mais uma vez aqui o sistema portal e onde fica a cisterna do quilo, né? Posterior à crura diafragmática. E agora falando aqui sobre a síndrome de Budd-Chiari, né? Uma obstrução do fluxo venoso hepático, ao invés de seguir o trajeto habitual, né? Que é para ser, que é pelas vias suprahepáticas para a veia cava inferior. Um terço dos casos é idiopáticos, às vezes a gente tem a membrana na veia, que é uma alteração congênita, trombose venosa, seja por síndromes trombogênicas ou até mesmo questões inflamatórias tumorais, como tumor renal, CHC. E nós temos de achado de imagem na fase aguda, hepatosplenomegalia, parênquima bem heterogêneo. A gente tem um realce precoce da região ao redor da veia cava inferior, com um realce tardio da periferia hepática. Já nas alterações crônicas, nós temos um caudado hipertrofiado, nódulos de regeneração, ascite. Então aqui a gente tem o famoso padrão de flip-flop, que é justamente esse padrão de perfusão típico da síndrome de Budd-Chiari, que nós temos as áreas hiperrealçadas precocemente, que podem se tornar hiporrealçantes nas fases mais tardias, enquanto as regiões congestas seguem sem realce progressivo, seguem com realce progressivo por retenção do contraste. Então, um distúrbio perfusional, nada mais é que um distúrbio perfusional. Não está passando no slide, passou agora.
Então, aqui a gente vê a falha de contrastação das veias suprahepáticas. E na síndrome de Budd-Chiari, o lobo caudado está preservado e com dimensões relativamente aumentadas. O caudado, como ele drena diretamente para a veia cava inferior, por pequenas veias hepáticas, são próprias, por pequenas veias próprias dele, ele escapa dessa congestão e acaba hipertrofiando de forma compensatória. Uma hiperplasia, uma grande hiperplasia compensatória do segmento 1, devido ao resto do parênquima hepático não estar adequado. Então, agora falando um pouco de hipertensão portal, o diagnóstico é uma pressão portal acima de 12 milímetros de mercúrio. O calibre normalmente que a gente usa de corte pode ser a partir de 12 milímetros, 1,2 centímetros, veia esplênica também ectasiada. Presença de circulação colateral, esse é o achado mais específico da hipertensão portal, esplenomegalia e ascite. E quando a gente vai estudar as causas de hipertensão portal, nós temos as pré-sinusoidais, sinusoidal e pós-sinusoidal. Pré-sinusoidal seria justamente trombose portal, compressão extrínseca, esquistossomose. Sinusoidal, sem dúvidas nenhuma, o que você tem que saber é cirrose. E pós-sinusoidal, cinema de Budd-Chiari, doença veno-oclusiva, ciência cardíaca direito. Entrando aqui nas doenças de depósito do fígado, nós temos, em casos de aumento da atenuação, suspeita de sobrecarga férrica, então pode ser primária, como hemocrematose, pegando pâncreas e coração. A secundária pega baço e osso, seria hemosiderose. E a ressonância magnética, sem dúvida, é a melhor forma da gente fazer essa avaliação. É bem sensível, a gente procura justamente o contrário da esteatose, né? Na esteatose a gente tem uma queda do sinal no fora de fase, enquanto na sobrecarga férrica a gente tem um aumento do sinal no fora de fase. Também é bem comum a gente ver uma difusão, um fígado que não brilha tanto na difusão, como é para brilhar, um T2 muito escuro, tá? A gente pode ter glicogenose, que tanto na ultrassonografia e na tomografia vão aparecer hiperdenso e hiperecogênico. Podemos ter também naqueles pacientes que têm uso de um marca-passo ou tratam de alguma arritmia, usam doses maiores de amiodarona. Podemos ter esteatose hepática, existem diversos critérios, 10 unidades abaixo da densidade do baço, ou um número absoluto abaixo de 40, queda da fração, queda do sinal no fase fora de fase, ali a gente consegue calcular a fração de gordura, e no ultrassom normalmente a gente compara as ecogenicidades do fígado com o rim direito. Então aqui a gente tem um exemplo clássico de esteatose. Então aqui a sequência em fase e aqui fora de fase. Fora de fase é onde tem o desenho pelo lápis. A gente vê que o fígado está bem mais escuro. E aqui na tomografia também bem hipodenso. Já na sobrecarga férrica, olha como o fígado ele pode ficar com o sinal bem baixo na sequência em fase. E no fora de fase ele aumenta esse sinal, né? E aqui um fígado hiperdenso na tomografia. Então vamos para mais uma questão. A ressonância pode ser útil na diferenciação da etiologia da sobrecarga férrica através da análise da queda do sinal das vísceras. Quais das afirmações abaixo melhor diferencia a hemocromatose primária das outras causas de sobrecarga? Então pensem um pouquinho, pausem um vídeo se for necessário para analisar cada item. Vamos em frente. Então, o primeiro item, né? Esse padrão sugere sobrecarga férrica secundária, porque o ferro se deposita primeiro no sistema retículo endotelial, comete fígado e baço precocemente. Na hemocromatose primária, geralmente o baço é poupado. Então, há queda do sinal do pâncreas pode ter queda do sinal em fases mais avançadas, tá? Também não é nada precoce. Sobre o item B, a alternativa também incompleta, ela não descreve corretamente o padrão de distribuição.
Na hemocromatose primária, o cometimento típico é fígado e pâncreas, com baço preservado, mais uma vez. E o sinal do fígado apresenta queda de sinal bem antes do pâncreas, tá? O item C é o item correto, né? Na hemocromatose primária, o ferro deposita principalmente em hepatócitos, células parenquimatosas, levando à queda de sinal do fígado e posteriormente do pâncreas, enquanto do baço continua normal, pois o sistema retículo endotelial não é o principal sítio de depósito, tá? Então, quando a gente fala de primária, a gente não pensa no baço. Item D, por que tá errado, né? Porque é tipo de sobrecarga férrea secundária, né? Então, depósito no sistema retículo endotelial. E o item embora o baço realmente tenda a manter o sinal normal na hemocromatose primária, o pâncreas não apresenta aumento de sinal, tá? Então, ficou item C. Tentando passar o slide aqui. Deu uma travadinha. Pronto, deu certo agora. Vamos lá. Então, agora falando de lesões hepáticas focais, a gente vai começar primeiro com a esteatose focal. A esteatose focal a gente sabe que pode simular lesão tumoral, mas ela não faz efeito de massa no parênquima nem distorce os vasos. Muitas vezes, inclusive, é visto inicialmente no ultrassom e chega para a gente com a hipótese de hemangioma, né? Então a gente pode ter esteatose focal ou nodular, tem um sinal intermediário em T2, normalmente tem a queda do sinal no fora de fase, não tem real significativo, é hiper no ultrassom, hipo na tomografia. O local clássico ali é no segmento 4, perivesicular, e mais uma vez, não distorce vasos e nem tem efeito de massa. Então, mais uma questão aqui sobre esteatose. A presença de área poupada em esteatose difusa pode simular lesões focais e definir condutas inadequadas, se não forem bem caracterizadas. Qual alternativa não é condizente com a área poupada de esteatose? Então, o item B pode alterar poder alterar contorno hepático se maior que 5 centímetros e periférico, isso não é padrão de esteatose focal. Esteatose focal não tem efeito de massa, tá? Nem área poupada, nem esteatose hepática focal, nem área poupada de gordura. A área poupada de gordura é parênquima saudável. Então também não é para fazer efeito de massa. Próxima questão. Paciente 42 anos, sexo feminino, nódulo no segmento 4, visualizado no ultrassom com aumento de transaminasas. Então vamos olhar a imagem. Então aqui a gente vê o em fase e o fora de fase. Fora de fase, mais uma vez, é onde parece que tem um lápis desenhando os contornos, né? E a gente vê que do em fase para o fora de fase, o fígado, ele escureceu, ele caiu o sinal. Então a gente sabe que tem gordura. Procurando aqui pelo segmento 4, que foi citado no enunciado da questão, a gente vê que tem uma área no segmento 4 que ela não caiu de sinal. Então é uma região, uma área preservada ou poupada de gordura. Então a gente tem as áreas poupadas de esteatose, também tem sinal baixo em T2, o fígado vai cair o sinal todo, menos naquela área que é poupada, não tem realce, pode dar o aspecto de hipo no ultrassom, mas na realidade é porque o resto do parênquima está hiper, né? Então, tipo aqui, ó, tudo isso daqui é gordura, mas essa região aqui não tem gordura. Aqui na tomografia, tudo aqui gordura, mas essa região não tem gordura. Aqui na ressonância, bem parecido com aquela questão que a gente olhou, também não tem efeito de massa. Então, passando para as lesões hepáticas focais, agora a gente vai falar do hemangioma. Ele tem um realce muito típico, né? Ele é um nódulo normalmente com alto sinal em T2, ele pode ter 3 padrões bem descritos de realce. Então a gente tem um tipo 1, que é homogêneo precoce, ou seja, um enchimento rápido, são principalmente para lesões pequenas. O tipo 2, que é aquele aspecto clássico, né, globuliforme, periférico, centríparo, com tendência à homogeneização nas áreas mais tardias.
E o tipo 3 com área central avascular persistente, quando as lesões são muito grandes, tá? Então, pode ter normalmente distúrbios perfusionais associados, e a gente pode ter também o hemangioma hialinizado ou esclerosado, às vezes hemangiomas muito grandes, hemangiomas gigantes, mais de 10 centímetros ao longo da vida, eles podem, os próprios pequenos vasos ali dentro podem ir trombosando essa lesão, reduzindo de tamanho, ficando, inclusive, com perda do seu realce habitual, né? E isso pode, para aqueles pacientes que não têm um exame anterior, pode ser muito difícil diferenciar, por exemplo, de uma metástase. Nós temos também o HNF, que é a hiperplasia nodular focal, é o segundo mais comum. Normalmente eles são solitários, não tem potencial maligno, pode ter um pouquinho de gordura. Normalmente é bem parecido com o parênquima, com o restante do parênquima hepático. O realce é homogêneo e fugaz, com exceção da cicatriz central, né? E ele tem a retenção na fase hepatobiliar do contraste hepatoespecífico. Então aqui, ó, por exemplo, uma sequência pós-contraste tardia, né, que é o contraste hepatoespecífico, a gente vê aqui o contraste sendo eliminado na via biliar, e a gente vê que o nódulo capta o contraste, mantém um contraste, não está hipointenso, por exemplo. Nós temos o adenoma, ele é menos comum, é mais de mulheres jovens, pode ter associação com anticoncepcionais, esteroides, glicogenose, principalmente se forem múltiplos, polipose adenomatosa familiar, podem sangrar, é bem únicos do que múltiplos. Ao uso do contraste hepato específico, não retém contraste. Então, se ele captar a tensão, às vezes é alguma variante, como é o potencial maligno do adenoma, ele tem um risco de degenerar para CHC bem raro, e normalmente acima de 5 centímetros pode ser cirúrgico pelo risco de sangramento. Então aqui a gente tem um caso de adenoma, a gente vê justamente que na fase hepatobiliar não reteve contraste. Então, os tipos de adenoma, nós temos o inflamatório, que seria o mais comum, e também o com maior risco de sangramento, normalmente é daqueles em mulheres com uso de anticoncepcional. Pode ter o sinal do atol, normalmente não tem gordura e são hipervasculares. Nós temos o HNF1 alfa mutado, que é aquele que tem bastante gordura, que também é chamado de esteatótico, ele tem queda do sinal do fora de fase. Tem um sinal no T2 bem parecido com o do parênquima hepático. O beta-catenina, que é normalmente relacionado a homens em uso de anabolizantes, esse daqui não tem também, assim como o Sonic, que eu não classificava, não tem imagem própria, né? Parâmetros radiológicos específicos, mas ele possui um maior risco de degeneração para CHC, para malignizar. Então aqui com bastante gordura, né? Em fase, fora de fase, mostrando bastante gordura dentro dessa massa. E aqui para mostrar o sinal do atol, esse halo aqui nessa lesão. Mais uma questão para a gente testar os nossos conhecimentos adquiridos. Ele quer o item correto sobre adenomas. Pausem, dêem uma olhada bem na questão em cada item. Então vamos lá. São sempre lesões esporádicas e sem correlação com síndromes metabólicas? Não, a gente viu isso que tem relação com glicogenólise, né? Ou então com uso de anticoncepcionais, síndrome metabólica. B, HNF1 alfa mutado é o mais comum. A gente sabe que não é, né? E normalmente ele tem transformação maligna. Item C, beta-catenina mutado possui características específicas na ressonância? Não possui, assim como os outros que nós vimos, como o Sonic. Item D, o adenoma subtipo inflamatório que representa maior risco de sangramento? Verdadeiro. E o item E, o HNF1 alfa mutado, é idêntico à hiperplasia nodular focal? De jeito nenhum, né? Então a gente sabe que um retém na fase o contraste hepato específicos, que seria o hiperplasia nodular focal, o HNF.
Então, cuidado para não confundir na hora da prova adenoma HNF1-alfa mutado do HNF, que é a hiperplasia nodular focal. Aqui um quadro de resumo das principais lesões hepáticas. E agora nós vamos começar a falar disso. Então, na cirrose nós podemos ter alterações morfológicas, não nodulares, né? Então, elas que ajudam a gente a caracterizar como um fígado cirrótico ou de hepatopata, né? Então, uma redistribuição volumétrica, um aumento do lobo esquerdo e caudado, a irregularidade do contorno pelos nódulos de regeneração, né? Os nódulos regenerativos, com fibrose. Então, todo aquele aspecto serrilhado que a gente fala é decorrente disso. A gente pode ter, por vezes, fibrose confluente, alargamento de espaço periportal. A gente sabe também que, devido a essa redistribuição volumétrica, a gente pode ter a impressão, né, uma ampliação da... Então, agora falando sobre cirrose hepática, a gente precisa conhecer as alterações morfológicas, então os contornos serrilhados, bordas rombas, o aspecto pseudonodular, assim, com os nódulos de regeneração, a redistribuição volumétrica, o aumento do caudado, do lobo esquerdo, tá? Então nós temos os nódulos de regeneração, eles são nódulos de parênquima hepático, então eles não são lesões hepáticas suspeitas ou algo nesse sentido. Eles não são hipervasculares, eles captam contraste hepatoespecífico, eles retêm na fase hepatobiliar o contraste hepatoespecífico, bem diferente dos nódulos displásicos, né, que eles já são uma lesão com uma celularidade, com displasia maior, e esses nódulos eles já são hipervasculares, porque eles não têm mais o predomínio de vascularização portal, e sim arterial devido à neoangiogênese, tá? Então, normalmente esses nódulos eles se enquadram no LIHADS 3, a grande maioria deles. Eles vão ser hipervasculares, mas sem o Oxalas. Aqui só para mostrar um pouco da carcinogênese hepática, né? Ela é progressiva, passando desde o nódulo regenerativo, displásico de baixo grau, de alto grau, com um foquinho de CHC bem diferenciado, depois moderadamente diferenciado. Olha o aspecto de um nódulo dentro de nódulo, né? E depois um CHC menos diferenciado. Lembrando que, se tiver hepatite B, pode ter CHC sem cirrose. Como é que o CHC pode se apresentar, né? Então, ele tem um sinal alto, intermediário em T2, pode ter esse aspecto de nódulo dentro de nódulo, né? Que são focos de CHC dentro de um nódulo de regeneração, um nódulo displásico. Normalmente ele é hipervascular, com fluxo rápido, forma pseudocápsula, pode ter gordura e normalmente não mantém, não capta, não retém o contraste hepatoespecífico. Então aqui o nódulo hipervascular com Oshalt, pseudocápsula, sinal alto em T2. Falando sobre o LIHADS, que é a estratificação de risco daquela lesão CCHC, o 1 e o 2 são benignos, o 3 é uma probabilidade intermediária de CHC, então nódulos displásicos entram aqui. LIHADS 4 seria o provável CHC, esses casos eles fazem biópsia antes do tratamento, e os CHC eles estão autorizados a fazer tratamento sem biópsia, tá? E os critérios para o LIHADS é justamente isso, um real supervascular, o washout, a pseudocápsula e também qual o tamanho, está crescendo ou se realmente há um nódulo novo em relação a um estudo anterior. Lembrando que nós temos também o LIHADS não caracterizável devido à qualidade do estudo em si. Nós temos o LIHADS-M,
que você sabe que aquela lesão é maligna, mas não é típica, às vezes, de CHC. Dentro deles, o mais comum ainda é o CHC, depois colangiocarcinoma, hepatocolangiocarcinoma e, às vezes, metástases. E acima do LIRAD 5, nós temos o LIRADS TIV, né? O TIV, tumor em veia. Seria tumor dentro da veia. Não é um trombo, é tumor dentro da veia. Então, a gente tem que lembrar que o realce, que é um hiperrealce na fase arterial, não em halo, tá? Então, é um realce cheio do nódulo. Ele pode formar pseudocápsula, pode ter washout, pode ter uma crescimento acima do limiar de crescimento, né? Seria 50% em 6 meses. E a gente precisa encaixar, a depender do tamanho, para conseguir estratificar. Vejam que lesões menores que 1 centímetro não configuram o LIRAD 5. Quando é que o LIRAD não é aplicável? Menores de 18 anos, pacientes com cirrose por fibrose congênita e hepatopatia por alterações vasculares, como o Budd-Chiari. Existem alguns casos de CHC atípico, eles podem ser hipovasculares, que às vezes eles podem reter também contraste hepatoespecífico, normalmente estão associados a trombo tumoral, invasão de via biliar. Então esses casos são bem difíceis. Existem também os critérios de Milão para saber se aquele paciente é candidato a um transplante hepático. Então, é permitido que o paciente tenha uma lesão até 5 centímetros ou, no máximo, 3 lesões até 3 centímetros cada um. Não pode ter invasão de vasos hepáticos, não pode ter doença extrahepática, sejam linfonodos ou metástases. A invasão vascular, tumor em veia, contraindica o transplante. Então, uma questão sobre os critérios de Milão, qual pode ser listado. Então, lembrando que é uma lesão até 5 centímetros ou 3 lesões até 3 centímetros. Então, duas lesões de 2,5 e 2,9 centímetros está permitido. Sobre o CHC, assinale a alternativa correta. Então, olhem bem, a gente acabou de comentar. Então, a resposta aqui é o item E. O LIRAD não é aplicável em pacientes com síndrome de Budd-Chiari. O LIRAD só pode ser aplicado em pacientes com risco de CHC, como cirrose e hepatite B. Não deve ser usado em causas de hepatopatia de etiologia vascular como Budd-Chiari, tá? Outro ponto que eu queria dizer para vocês é que a restrição à difusão não é um sinal específico para CHC, mas com certeza ela ajuda, tá? Mas não é específico. Então, lembrando para vocês que alterações vasculares, como etiologia de hepatopatia, no caso Budd-Chiari, não aplica LIRADS. Outros pontos que às vezes podem cobrar na prova, a gente tem que saber um pouco sobre metástases hepáticas, então é bem mais comum que elas sejam hipovasculares, principalmente cólon, estômago, pulmão, mama. A gente pode ter metástases císticas, como em ovário, tumores mucinosos, mama, algumas calcificadas, como ovários e sarcomas, e as metástases hipervasculares. Então, carcinoma de células renais, tumores de adrenais, tumores neuroendócrinos, melanomas, tá? Temos também as lesões císticas, como o cistoadenoma biliar, acomete mais mulheres de meia idade, ele é um cisto verdadeiro de epitélio biliar, ele tem um potencial remoto de malignização. Normalmente eles são uniloculados, mas podem ser multiloculados de paredes finas, conteúdo de hiperdência, às vezes calcificações, e geralmente no lobo esquerdo. Então, agora falando sobre o cistoadenoma biliar, normalmente é em mulher de meia idade, é um cisto verdadeiro com epitélio biliar, tem um potencial de malignização muito baixo, podendo ser uni- ou multiloculado de paredes finas. Pode ter calcificações e é mais comum no lobo esquerdo. Nós temos o cisto idático, que é uma parasitose causada por equinococos, normalmente é um cisto complexo,
de complicação mais temida é a rotura no peritônio. Normalmente pode ter septações, sinais de líquido d'água, calcificação e cistifídio, que talvez seja uma das características mais comuns. Pode também encontrar em outros órgãos, como no baço. Nós temos amartomas biliares, complexo de Wolman-Berg, bem mais comum em mulheres. São múltiplos cistos menores que 5 milímetros. Normalmente essa lesão é raramente acima de 1 centímetro e praticamente não existe acima de 3 centímetros. Cuidado para não confundir com metástases císticas. Existe associação com a doença renal policística do adulto. E no ultrassom nós vamos ver aqueles múltiplos focos ecogênicos com artefato de cauda de cometa. Nós temos os cistos peribiliares, são dilatações císticas peribiliares, junto do trajeto ali venoso portal e do ducto biliar. Está presente em pacientes com hepatopatia crônica com hipertensão portal, é benigno e raro, associado com a dilatação das vias biliares. Outro ponto é que tem que ter cuidado para não confundir com doença de Caroli e com os amartomas que nós acabamos de discutir. Também não comunicam com as vias biliares, são homogêneos, com a localização central e hilar, e são também raramente maiores que 1 centímetro. Então agora é mais uma questão. Acerca das lesões císticas hepáticas, a assinale é incorreta. Então os amartomas, eles normalmente são lesões pequenas e não de grandes dimensões. Então, só para lembrar que os cistos peribiliares, eles são associados no contexto de hepatopatia crônica com hipertensão portal. O sinal do lírio d'água